Olá, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais essa conversa de coaching de liderança. E hoje eu quero compartilhar com vocês um case, né, de uma coach que me procurou esse final de semana, né? E ela me trouxe o seguinte caso, né, o seguinte case que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam cada vez mais entendendo, né, como é que a gente elabora propostas, como é que a gente entende a demanda da empresa. Só me digam aí, por gentileza, estão me escutando, se está ok meu som, se está tudo certinho? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Essa coach me trouxe a seguinte demanda. Ela disse assim, Liana, eu fui procurada por uma empresa, né? Na verdade, ela foi visitar uma empresa, e essa empresa trouxe para ela a seguinte demanda, que ela precisa fazer uma mudança total no perfil, no jeito de trabalhar das suas equipes, principalmente dos seus líderes. Esta é uma empresa que tem 17 líderes, né? E o que essa coach trouxe, né, do briefing foi o seguinte, que a empresa, né, trouxe assim que eles querem mudar o perfil, né? Eles querem mudar o perfil porque hoje eles têm um perfil muito autoritário, que os líderes que são líderes hoje, não foram preparados para serem líderes. Então, eles têm um alto turnover, um alto absenteísmo, várias dificuldades, né? E segundo ela, a fala da empresa é, quem não mudar está fora. Alguns outros dados importantes que ela trouxe. Ela trouxe o seguinte, que essa empresa já tinha contratado uma consultora, né, que trabalhou por 3 meses, certo? E a empresa não sentiu resultado, rompeu o contrato com essa consultora. E agora estavam buscando uma outra consultora. Outro dado importante desta empresa. Muitos dos líderes são parentes, certo? Ou pessoas muito próximas da diretoria, né? Dos donos da empresa, da diretoria. Outro dado importante, né? Diz que eles trabalham muito na linha assim, contratou, começou, não deu certo, demite, certo? Vejam, e eles querem, né, a fala deles é que eles querem sim, toda uma mudança de cultura, certo? Uma mudança de perfil, porque hoje eles não estão conseguindo atingir os resultados que eles precisam. Mas aqui nós precisamos entender algumas coisas e vejam a importância da questão do briefing. Essa é uma empresa que está dizendo que ela quer mudar, que ela precisa mudar. Perfeito, ponto positivo. Por outro lado, é uma empresa que sugere, né, parece que não investe, não tem uma persistência, né? Porque não deu certo, ela demite. Sem um processo, né, de desenvolvimento, porque segundo esta coach, né, os líderes literalmente não sabem fazer gestão porque não foram preparados para fazer gestão, certo? Só que daí as pessoas não dão certo, o que a empresa faz? Demite. E aí a empresa nunca consegue se sustentar, porque está sempre mudando a equipe. Contratou uma consultora, 3 meses, rompeu o contrato com a consultora. Isso tem que nos acender uma lanterna, não é nem uma luz, certo? É uma lanterna vermelha, certo? Tem uma outra questão que a empresa diz que é interessante. Ela diz, bom, queremos uma mudança sim, e quem não se adaptar a esta mudança está fora. Perfeito, se isto for feito de uma forma adequada. Essa empresa tem um histórico de que não deu certo, desliga, né? Parece que é uma empresa que não para pensar o que tem dela aí, né? O que tem dela, por que é que as pessoas não dão certo, ok? Esta é a demanda, né? Então, assim, uma grande possibilidade, né? Uma empresa assim com uma grande possibilidade, são aí 17 líderes, e aí com certeza mais todo o quadro, né? Porque ela me disse que o RH também, né? As pessoas do RH foram desligadas, ficaram apenas 2. Então, aí tem... E o contrato dela é para fazer todo o trabalho de desenvolvimento
e treinamento de todos, líderes e equipes, certo? Ok. Então, uma grande oportunidade, uma grande possibilidade, mas nós precisamos olhar e entender claramente, né, esta empresa. Outra questão fundamental que ela disse, né, é que muitos dos líderes, assim, a grande maioria dos líderes não foram preparados, certo? Foram sendo promovidos ou porque eram parentes, ou porque desempenhavam um bom trabalho, ou, né, porque estavam há muito tempo na empresa. Então isso nos fala do quê? De uma equipe que não foi preparada, né? E ela disse, eles são ótimos técnicos, mas a nível de gestão não tem preparação nenhuma, né? Não sabem fazer gestão de equipes, não sabem trabalhar com pessoas. Vamos lá. E ela precisa apresentar uma proposta, né? Qual é, neste caso, né, a melhor proposta a ser apresentada? Um mapeamento de cultura. Deixa eu explicar por quê. Por que um mapeamento? Porque a gente, de forma rasa, superficial, certo? E aqui que tem que ser o seu grande diferencial. De forma rasa, superficial, você poderia entrar já propondo um trabalho de desenvolvimento, um treinamento vivencial para esses líderes, porque já está claro que estes líderes, eles não foram preparados para a função, né? Então, eles não sabem. Então, com certeza, precisa fazer todo um treinamento vivencial com eles, porque precisa acontecer uma construção de conhecimento do que significa ser líder, qual é o papel do líder, quais são as habilidades de liderança, ok? Por que eu digo uma proposta rasa, superficial? Porque nós não podemos ignorar o que essa empresa trouxe, né, no briefing. E ela trouxe que ela quer uma mudança sustentada. Só que ela tem uma cultura de não dar certo, demite. E isso vai acontecer com a coach também, já aconteceu com a consultora anterior, certo? Então, você precisa elaborar um projeto muito alinhado para você não ser a próxima a ser demitida, certo? E aqui tem um outro aspecto importante que nos faz propor, porque que eu sugeri para ela um mapeamento. Faça um mapeamento de cultura de liderança, comece por aí. Por quê? Porque a empresa traz, sim, que tem muitas dificuldades em termos de liderança, certo? Só que não dá para negar que a maioria dos líderes são parentes, certo? São parentes, são pessoas que estão há muitos anos lá dentro, são pessoas da confiança do dono. Então, o quanto de verdade esta empresa não está apenas mexendo no nível operacional, sem querer ter que de verdade mexer onde tem que ser mexido, que talvez seja as lideranças. Então, é muito arriscado você entrar direto, pegando este caso específico, certo? Cada caso é um caso. Mas pegando este caso específico, por que eu não sugiro entrar direto com treinamentos, né? Essa coach até me disse, eu estou pensando em coaching individual, este não é um caso para coaching individual, pode até ser daqui um pouco, mas não é o primeiro trabalho a ser realizado. Por quê? Primeiro, esses líderes não foram preparados, então eles devem ter, com certeza, muitas distorções conceituais do que significa ser líder. E não adianta você ir para o coaching individual sem ter alinhado as questões de base de liderança, certo? E por que o mapeamento e não entrar direto com uma proposta de treinamento? Não sei se eu estou me fazendo clara. É bem provável, né? Eu diria que quase 100%, quase 100% certo, que um dos primeiros trabalhos que vão ser realizados depois do mapeamento é sim o treinamento, certo? Porque já está claro que esses líderes precisam. Mas aqui tem uma questão de que todo esse histórico desta empresa, você, coach, vai ter que estar com muitos subsídios. Não para convencer a empresa, mas sim para provar para a empresa quais são os problemas dela e o que necessita ser feito. Isto te dá consistência no seu trabalho,
certo? Porque pelo histórico da empresa, é uma empresa que não deu certo, demite, ficou 3 meses com uma consultora, demitiu, né? Rompeu o contrato. Demitiu todo mundo do RH, né? Ficou lá só com 2 do RH. É uma empresa que parece, né, que não aprofunda, fica no superficial. E lembram que eu sempre digo para vocês que nós não podemos entrar no funcionamento da empresa. Essa é uma empresa que necessita, para de verdade ter uma mudança sustentada, começar pelo um diagnóstico. Porque uma coisa é a empresa até falar que ela tem dificuldade com seus líderes, só que não esqueça, muitos desses líderes são parentes, são pessoas à confiança do dono, são pessoas que cresceram lá dentro. Então, você precisa ter subsídios para mostrar realmente as questões de liderança. E não é você apenas falando, é você com dados, né? Realmente com dados, aplicando várias ferramentas, tendo as percepções dos grupos, isto dá consistência para o seu trabalho. Porque nesta empresa, o grande risco é você ser o próximo a ser, entre aspas, demitido, certo? Porque este é o funcionamento dela. Parece que ela não para aprofundar neste diagnóstico, né? Então, nós não podemos entrar. Então, este é um caso típico, né? Já teve consultores que não deram certo, e segundo a empresa, eles não estavam vendo o resultado, mas vejam, né? Ela em 3 meses quer ver um resultado. E ela tá certa, por um lado. Mas vamos lá, eu não sei quantos anos tem essa empresa. Mas o que ela construiu há tantos anos, essa é uma empresa que é de médio, ela não sei se me dizer se era de médio ou grande porte, mas é no mínimo de médio porte, porque tem aí 17 líderes, né? Não se muda em 3 meses. Então, vai ter que ter todo um trabalho com a direção desta empresa, certo? E não é um trabalho que você não vai conscientizar estes donos, né, esta diretoria, apenas falando. Você vai ter que provar para esta empresa, né? Quais são os problemas, quais são as dificuldades e o que realmente precisa ser feito para que esta mudança aconteça, certo? Porque pelo que esta coach me trouxe, realmente as demissões elas ocorrem, mas é muito mais no nível operacional. Então, isso nos acende uma luz vermelha, certo? Então, este é um caso que a proposta ideal é um mapeamento de cultura. Por quê? Porque quando você faz um mapeamento de cultura, você literalmente mapeia a cultura de liderança desta empresa. No final do mapeamento, você tem o mapeamento individual dos líderes e você tem o mapeamento da cultura do grupo. Com isto em mãos, e como é que a gente faz isso, né? A gente faz através da aplicação de vários assessments, de ferramentas de grupo, e no mapeamento a gente envolve os colaboradores, porque isso é outra coisa, neste caso, extremamente importante, né? Este diagnóstico tem que impactar a direção tem que entender, né, que isto é a percepção da empresa e que a empresa reage a isto. Então, de verdade, né, por todo esse histórico, né, você precisa provar para a empresa, certo? E você prova através de um mapeamento. Porque, como eu estava dizendo, no mapeamento, além de você levantar através de assessments, de ferramentas, o perfil individual, você também levanta o perfil do grupo. Ele é um trabalho extremamente profundo e consistente, certo? Mas você também faz trabalho com os colaboradores para levantar a cultura de liderança, certo? Como é que a equipe percebe a cultura de liderança e quais são os impactos que isso traz nos resultados da equipe, né? E, consequentemente, da empresa. O mapeamento de cultura
no final, né, nós temos um relatório individual por líder em torno de 17 a 20 páginas. É um relatório extremamente consistente. Você concorda comigo, né, que eu chegar para o diretor da empresa e dar um diagnóstico com esta profundidade é completamente diferente de eu já entrar propondo um treinamento? Qual é o grande risco de você entrar neste caso específico, já propondo trabalhos no sentido de desenvolvimento? Primeiro, talvez a percepção, né, que a empresa tenha, que a diretoria tenha, não seja realmente as necessidades deste grupo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai começar a mexer com os líderes. E não esqueçam, muitos deles são parentes. Então, a força, e são muito próximos, tem um vínculo afetivo com a diretoria muito forte. Então, não esqueçam que eles têm uma grande força, certo? Então, de verdade, este é um trabalho que você corre grandes riscos. Se você entrar direto com uma proposta de desenvolvimento. Aqui, a grande sacada é você propor um mapeamento. Propor um mapeamento de cultura de liderança, explicando para a empresa que, né, ela já teve situações, e este é um dos casos que a gente propõe um mapeamento, né? Quando a empresa também nos diz isso. Esta empresa específica, ela acabou de romper um contrato com uma consultora que ficou com eles 3 meses, segundo eles, não deu resultado. Então, outra questão é, eles estão descrentes. Então, você não pode chegar lá já propondo um processo de desenvolvimento. Este é um caso, e em várias empresas, quando as empresas já te relatam que fizeram já trabalhos que não tiveram resultados, o caminho é o mapeamento de cultura. Porque o mapeamento, né, isso te dá muita autoridade para a empresa, principalmente quando na proposta você já mostra para a empresa qual é o relatório que ela vai ter, qual é o relatório que ela vai receber de cada um dos líderes e qual é o relatório que ela vai receber do grupo de líderes. Isto faz com que a empresa veja que o seu trabalho é diferenciado. Isso faz com que a empresa entenda de que, de verdade, o que você vai propor é algo que vai gerar mudança, sim, né? Mas, quando nós temos este tipo de demanda, não dá para entrar direto trabalhando o desenvolvimento. Você precisa, primeiro, de verdade, fazer um diagnóstico muito profundo, porque senão você vai ser o próximo a ser demitido. É duro isso que eu estou te dizendo? Mas é a pura realidade, certo? É exatamente isso que acontece nas empresas. Por quê? A incompetência tem que sempre ficar em algum lugar. E é muito mais fácil ficar no coach, no consultor, do que ficar na sua forma de gestão. Bom, mas e como é que eu consigo realmente falar para a empresa da sua gestão? Fazendo o diagnóstico, não tem outro jeito. Ok? Então, o mapeamento é o melhor caminho neste contexto, certo? Isso vai te dar subsídios para provar para a empresa quais são as dificuldades que ela tem, quais são as consequências e o que vai acontecer se ela não fizer este tipo de trabalho, certo? Além do que, é um trabalho que vai te dar respaldo para tudo que tu vai propor na sequência, certo? Para tudo que você vai propor na sequência, que com certeza é um projeto integrado, um projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo, certo? Só que se você não trabalha neste nível de consciência da empresa, né, para que ela realmente possa parar e olhar de verdade, com profundidade para as suas dificuldades, daqui 3 meses, você corre o grande risco de acontecer com você o que aconteceu com outra consultora. Em 3 meses, a empresa querer que você tenha transformado a empresa. Não, em 3 meses, você recém está começando o trabalho.
E a empresa precisa entender isso. Só que ela só entende isso quando você faz um diagnóstico profundo e mostra para ela realmente qual é a realidade dela. Aí sim, você consegue fechar um projeto de médio e longo prazo. Você trabalha o nível de consciência dessa diretoria. Você tem força para propor um projeto robusto, certo? Você não está falando de teoria, você está falando da empresa, dos líderes deles, ok? Então, hoje eu queria compartilhar com você aqui, né, este case, né, que é um case muito comum de acontecer. Não pensem que este tipo de demanda, ele é incomum. Não. Só que, quando nós estamos fazendo um diagnóstico, nós estamos fazendo um briefing, nós precisamos pensar estrategicamente também, certo? E esta é uma empresa que ela traz uma demanda direta de desenvolvimento, sim, mas ela também tem todo um histórico de não dar continuidade. Ela tem todo um histórico de querer que uma mudança aconteça de forma mágica. Ela tem todo um histórico de gestão com parentes, com pessoas próximas, né? Então, o que é que vai dar subsídios para o seu trabalho? O que é que vai suportar o seu trabalho? Né? O que vai garantir que você não seja o próximo a ser demitido, né? Por ser considerado incompetente? É você trabalhar no nível de consciência dessa empresa e, neste momento, o melhor jeito de ser feito, neste caso, é através de um mapeamento, ok? Talvez agora você esteja dizendo assim, Taliana, e como é que faz este mapeamento? Né? Este mapeamento, o mapeamento de cultura, ele é uma metodologia, certo? É uma metodologia que tem por objetivo você levantar a cultura existente hoje de liderança. O que essa cultura tem de fortalezas e o que elas têm de gaps em relação aos objetivos da empresa, para que a partir deste mapeamento você elabore um plano de desenvolvimento, certo? O mapeamento, ele realmente é um raio-x, ele é um diagnóstico extremamente profundo, sério, robusto, né? Que dá para a empresa a segurança das ações que necessitam ser feitas na sequência, certo? E para nós, coaches, né, nos dá o mapeamento, ele além de nos dar também este raio-x e a segurança da gente saber o que propor, ele nos respalda no sentido de consistência daquilo que a gente está propondo, que nós vamos estar provando para a empresa, que nós estamos propondo isto em função disso. O perfil do seu grupo é este, a cultura é esta, o que isso ajuda, o que isso atrapalha, né? O que isso impede e o que precisa ser feito, porque senão você não muda a cultura, certo? É muito legal quando uma empresa nos vem solicitando que ela quer uma mudança de cultura, mas entendam sempre o entorno. O que essa empresa já fez, qual é a cultura dela, porque senão a gente corre o risco de ser o próximo demitido, ok? E exatamente, né, porque muitas demandas das empresas são essas, né, que nós temos um programa específico, né, da metodologia de mapeamento de cultura. Este nosso programa está aberto, com 2 super bônus, mas que vão somente até hoje, final do dia, certo? Então, se você quer aprofundar nessa metodologia, se você realmente quer conhecer e quer ter no seu portfólio um dos serviços que você não encontra no mercado, certo? Um serviço exclusivo que você já tem um grande faturamento, né, com o diagnóstico. E é um serviço que, na sequência, em 100% dos casos, ele fecha os projetos. Por quê? Porque o mapeamento é de verdade um diagnóstico. O mapeamento em si não gera mudanças, mas ele é a base para um projeto de mudança de cultura extremamente consistente. Então, se você quer conhecer o programa, né, o mapeamento de cultura de liderança, né, e ter este serviço extremamente diferenciado no seu portfólio, me chama aqui inbox, né, que eu te passo o link para você conhecer, porque
hoje, com os bônus especiais desta campanha, que são 2 encontros comigo, né, de mentoria, vocês vão ter 2 mentorias comigo, né, vai só até hoje, no final do dia, ok? Deixa eu ver se vocês colocaram aí alguma pergunta, acho que não, né? Mas eu quis trazer hoje este case para vocês, por quê? Porque esta é a realidade de muitas empresas. E quando nós fazemos um briefing, né, nós temos que ter 2 grandes cuidados. O primeiro deles é saber fazer o briefing. Vejam, este foi um briefing que nos leva para propor um mapeamento de cultura. Segundo, o seu olhar tem que ser muito estratégico. Você não pode ser ingênuo, você precisa entender já de cara no briefing a cultura desta empresa. E qual é a cultura desta empresa? Desta empresa não deu certo, ela demite. Isso sugere não aprofundar no que precisa ser feito. E talvez queira soluções mágicas. Se você entrar nisto, se você entrar neste funcionamento da empresa, exatamente o que eu disse, daqui 3 meses talvez aconteça com você o que aconteceu com outra consultora. Você vai ser demitido. Muitas empresas, médias empresas, né, e até grandes empresas, ela vem numa evolução, né, e muitas vezes, se são empresas familiares, elas têm isso, só de ter parentes, de ter o irmão, a sogra, o tio, a tia. Essas são culturas, né, que você tem que estar muito mais respaldado para poder trabalhar, porque além dos vínculos profissionais, tem os vínculos afetivos, né? E aí, quando você faz um mapeamento, não é você falando, não é a sua percepção, né? É a empresa falando, são os assessments falando, e aí este empresário não tem como negar, certo? Quando nós estamos trabalhando com uma empresa que tem uma estrutura familiar, né? Você ter, entre aspas, provas, ela é fundamental, porque senão corre o risco da empresa não fazer, não resistir e o grupo te matar. O grupo te matar porque é natural, né? Que se as pessoas estão acostumadas há muito tempo, né, funcionarem daquela forma e que o problema para eles está no grupo operacional, né? Se você não tem realmente base para falar, e quem te dá a base é o mapeamento, né, talvez quem caia fora daqui um pouquinho seja você, exatamente como aconteceu com aquela outra consultora. Então, quando nós fazemos um briefing, nós precisamos sim entender a demanda, o momento de compra, mas nós também precisamos entender, né, como é que o grupo funciona, né, como é que as coisas, como é que essa empresa funciona, para saber qual é o caminho que nós entramos. Por quê? Aqui tem uma outra questão fundamental. Se você fizer um projeto errado, entrar pelo caminho errado, depois é muito mais difícil você consertar. Certo? E muitas vezes você propõe um caminho errado, a empresa fecha com você porque ela não sabe, né? Só que depois você tem muita dificuldade de entregar resultados e sustentar aquilo que você propôs. Ok? Muito bem, hoje era isso então. Então, quem quiser ter meu acompanhamento, querer aprender sobre o mapeamento de cultura e ter este grande serviço no seu portfólio, a grande oportunidade é agora, até hoje, final do dia, né? Nós estamos com as inscrições abertas com super bônus, mas é só até hoje. Então, se você tem interesse, me chama aqui em box, eu te passo o link, né? Você conhece todo o programa. E se você quer ter mais um trabalho diferenciado no seu portfólio, o mapeamento, com certeza, é um desses serviços, né? Que pouquíssimos coaches sabem fazer. Ok? Muito bem, então, lembrando, sexta-feira, 8h30 da manhã, temos mentoria ao vivo, aqui, né? E o convite é,
Vocês entram, vêm aqui, eu vou perguntar quem quer ter a mentoria, quem quiser se manifesta, eu vou escolher de 1 a 2 pessoas, aí vai depender do escopo, e eu vou dar a mentoria aqui para vocês ao vivo. Vocês me trazem o case de vocês e eu faço orientação, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e nos encontramos aqui ao vivo, né, e a cores, sexta-feira para a mentoria ao vivo. E quem quiser ter um mapeamento no seu portfólio, nós nos encontramos do lado de cá, ok? Um grande abraço, uma ótima semana, tchau!